Você gosta de podcasts e quer saber quais são os melhores para aprender inglês? Fica no vídeo de hoje que eu vou compartilhar os meus 7 podcasts favoritos, vou classificar eles para vocês e vou falar um pouco mais sobre cada um deles. Fala pessoal, Larissa aqui, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui nesse canal eu compartilho as minhas experiências, dicas e rotinas enquanto eu tô aí aprendendo inglês sozinha. Eu adoro podcasts e por isso estou sempre em busca de podcasts novos para ouvir aí ao longo da minha semana. E recentemente eu comecei a ouvir podcasts em inglês para ajudar a praticar o meu listening mesmo quando eu estava ali fazendo outras atividades. Então, se você gosta de podcast, já deixa o seu like aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Mas falando dos meus podcasts, eu vou falar de 7 podcasts especificamente e vou classificar eles em algumas categorias. São elas: idioma, sotaque, velocidade de fala, duração dos episódios, quantidade de episódios, disponibilidade de transcrição, assunto, vou dar uma opinião sobre eles, uma opinião geral, e também vou classificar numa nota de 1 a 5. No finalzinho desse vídeo, eu vou deixar também uma tabelinha comparando todos esses podcasts para que vocês possam tirar um print lá e escolher qual que é o melhor para vocês. Então chega de enrolação e vamos direto para conhecer os 7 podcasts que eu separei para falar para vocês hoje. Para começar, eu vou falar do Duolingo Podcast, que é algo bem novo que o Duolingo vem fazendo e não poderia ser diferente, né? Como uma grande fã de Duolingo, eu tinha que incluir ele aqui na minha listinha. Começando primeiro falando pelo idioma. O Duolingo Podcast mescla português com inglês. O sotaque é americano e a velocidade de fala é lenta, mas nada que incomode o ouvinte. Os episódios têm cerca de 20 a 30 minutos de duração. Ainda não tem muitos episódios disponíveis, o que pra mim é um ponto negativo, porque eu acho esse podcast muito interessante. As transcrições estão disponíveis para todos os episódios e os assuntos são histórias reais que aconteceram aí ao redor do mundo e são contadas de uma forma bem divertida ali pelo time do Duolingo. Na minha opinião, esse é um ótimo podcast para quem tá começando aí a ouvir podcast. Ele não é tão longo, mas também não é tão curtinho. Ele fala um pouco em português, como eu disse, então você consegue ter pelo menos uma ideia ali geral do contexto do que ele tá falando. Então, se você não conseguir entender 100% do idioma falado em inglês ainda, é uma boa opção para começar. Então, para mim, esse é um ótimo podcast e a minha nota vai ser uma nota 4. O segundo podcast que eu tenho para falar hoje é o 6 Minute English. É um podcast produzido pela empresa BBC. Nesse podcast só se fala em inglês, o sotaque é britânico, o que eu acho que é uma ótima vantagem, porque a gente não tem muitas opções aí de material em inglês britânico, então isso é uma coisa interessante. A velocidade de fala é lenta, mas também nem tanto. Os podcasts têm 6 minutos de duração, como o próprio nome já sugere. Ele tem vários episódios disponíveis, diferente do Duolingo que a gente tinha esse problema. Nesse aqui, esse problema não existe. Tem vários episódios, todos eles com a transcrição disponível no site deles. E falando dos assuntos, eles falam sobre assuntos variados. Eles falam sobre notícias, sobre algumas expressões idiomáticas. Então é bem interessante porque ele fala um pouco sobre estudo de inglês, mas ao mesmo tempo que ele traz aí notícias reais, notícias do mundo real. Na minha opinião, esse é um ótimo podcast para você que está querendo ter mais contato com o sotaque britânico, que é uma coisa que, como eu falei, a gente às vezes tem um pouco mais de dificuldade. E a minha nota para ele é um 4. O terceiro podcast na minha lista é o Expresso English Podcast. Esse podcast é 100% em inglês, com sotaque americano. A velocidade de fala não é muito rápida, mas também não é muito lenta. Os episódios têm duração média entre 4 e 15 minutos. Tem muitos episódios disponíveis. A transcrição está disponível também no site deles. E os assuntos são bem variados, mas eles focam principalmente em trabalhar a sua pronúncia. Eu assisti vários episódios já que trabalham pronúncias de sons específicos, de palavras específicas, o que pode ser muito interessante ou não tão legal. Então, falando a minha opinião sobre esse podcast, eu gostei do fato dele trabalhar a pronúncia, mas assim, essa não é a abordagem que eu busco em podcasts. Então, pra mim, a nota dele vai ser uma nota 3, justamente pelo fato dele tratar aí de pronúncia, que não é algo que eu curto tanto num podcast. Mas a proposta é legal e é bem diferente dos outros que a gente vem falando aqui. O quarto podcast na minha lista é o Daily Easy English Expressions. Como o próprio nome já sugere, vocês já podem ter uma ideia aí do que esse podcast fala. Mas classificando ele nas categorias. Ele é 100% em inglês, com sotaque americano. A velocidade de fala não é muito rápida. Os episódios têm até 15 minutos de duração. Ele não tem a possibilidade da transcrição, que pra mim é uma pena. Como o próprio nome já sugere, ele fala aí sobre expressões do dia a dia, mostra diversos exemplos de aplicação de uma expressão. Particularmente, falando a minha opinião, esse não é também o meu estilo favorito de podcast. Mas eu acho que se você tiver conhecido uma expressão, quiser procurar se eles têm já um podcast sobre ele, eu acho que é uma ótima forma de aprender a aplicação daquela expressão. Como eu disse, em cada episódio eles dão várias e
vários e vários exemplos sobre a aplicação daquela expressão. Então é uma boa forma de aprender mais sobre uma expressão. Mas eu não gosto de ouvir um podcast focado só em uma expressão. Eu gosto de ouvir ali mais uma história, uma entrevista ou algo desse tipo. Então por isso eu vou classificar ele como uma nota 3. O quinto podcast na minha lista é o Plan English. Ele é um podcast 100% em inglês, com sotaque americano, e a velocidade de fala dele é bem lenta. Eu acho que se você for iniciante, talvez você goste, mas pra mim, particularmente, eu tive que colocar ele na velocidade acelerada porque tava me dando agonia o tão devagar que eles falavam. Os episódios têm duração média entre 20 e 30 minutos. Eles têm sim a transcrição disponível no site deles. Eles falam basicamente de notícias atuais e em todos os episódios eles focam em um phrasal verb específico, que eu achei bem interessante. Na minha opinião, ele é um bom podcast se você tá aí começando no mundo dos podcasts, mas eu achei ele bastante lento, só que com o Spotify a gente tem ali a opção de aumentar a velocidade de reprodução, então isso pode não ser um problema. Eu gostei também de que eles têm bastante material no site deles, só que o ponto negativo é que todos esses materiais são pagos, então assim, se você quiser conhecer mais a fundo, você precisa fazer a assinatura deles, não tem nem como experimentar sem fazer a assinatura. Então por isso, tudo que eu falei da velocidade de reprodução que não me agradou e também dos materiais serem todos pagos, a minha nota vai ser uma nota 2. O sexto podcast da minha lista é o This American Life. O idioma deles é o inglês, 100% em inglês, com sotaque americano. A velocidade de fala é uma velocidade de fala normal dos americanos aí do dia a dia, então mais próximo de um podcast normal que a gente consegue ouvir aqui no Brasil, então só que em inglês. Os podcasts têm duração de cerca de 60 minutos. Eles têm muitos episódios disponíveis e todos eles com a transcrição disponível no site. Ele fala sobre notícias variadas e assuntos em gerais, então bem para um podcast aí da vida normal de um americano, como o próprio nome já sugere. E na minha opinião, para quem tá aí no nível intermediário avançado, esse é o melhor podcast. Como eu disse, ele é um podcast bem aí próximo da realidade. Então, para mim, eu vou dar uma nota 5 para esse podcast. E o último, mas não menos importante podcast da minha lista é o Global News Podcast. É mais um produzido pela BBC. Então, a gente tem aí o podcast 100% em inglês e como produzido pela BBC, o sotaque é britânico. Então, mais um é da nossa listinha com sotaque britânico. A velocidade de fala é uma velocidade normal, assim como o sexto que eu comentei, o This American Life. Pode ser um pouco desafiador, já que o inglês aqui que a gente tá falando é inglês britânico. Todos os podcasts têm duração de cerca de 30 minutos, eles têm muitos episódios, eles têm cerca de 12 episódios novos todas as semanas, então tem muito episódio. Eles não têm a possibilidade de ter a transcrição disponível no site deles, o que eu achei uma pena. E os assuntos que eles tratam são basicamente notícias do mundo inteiro, eles comentam essas notícias em formato de podcast, por isso que tem tantos podcasts, porque tem várias notícias acontecendo aí ao redor do mundo, então eles vão sempre comentando essas notícias no formato de podcast. Na minha opinião, esse é um ótimo podcast para você que já está no nível um pouco mais avançado e precisa trabalhar sua compreensão do inglês britânico, que particularmente é a minha dificuldade. Ele é mais realista, mas ao mesmo tempo as notícias não são tão divertidas, não é tão legal, então por isso eu não vou dar nota 5 para ele, vou dar uma nota 4. Agora chegou a hora que eu sei que estava todo mundo esperando, eu vou deixar a tabelinha aqui do lado para vocês tirarem um print e ter uma comparação aí de todos esses podcasts que eu falei. Então prepara o print aí que eu vou deixar a tabelinha disponível aqui do lado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber notificações dos vídeos novos todas as quintas-feiras às 19 horas. Também deixa pra mim aqui nos comentários se tem algum podcast que você gosta e que eu não falei aqui. E se vocês querem ouvir mais sobre podcasts das pessoas reais, como o podcast da Michelle Obama ou da Oprah, algum outro podcast desse tipo. Eu também tenho uma lista bem legal desse tipo de podcast, se vocês tiverem interesse eu posso fazer um segundo vídeo sobre isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!